Paz do Cordeiro, meus amados irmãos. Amados, nesse vídeo nós vamos estar falando a respeito do seguinte tema. Quando a igreja caminha na direção errada. Quando a igreja caminha na direção errada. Quando nossos irmãos, no Machia, eles estão indo numa direção errada. Davi, esse é um vídeo de exortação? Esse é um vídeo de acusação, Davi? Não, meus amados, de acusação não. Esse é um vídeo de despertamento. Aqui nós trazemos mensagens que trazem despertamento para o remanescente do Altíssimo, ok? Para o remanescente de Al. Mensagem da Escritura com clareza, ok? Para tal, nós vamos ler em Jeremias capítulo 6, versículo 16, depois nós vamos orar. Diz assim a Escritura: Assim diz Al, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Olha o que diz, ó. E achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. Olha o que a Escritura diz. Eles dizem, não andaremos. Mesmo o Altíssimo dizendo que deveriam aprender, voltar para as veredas antigas, os ensinamentos enraizados nas Escrituras ali, que foi ensinado pelos apóstolos, pelo Messias. A Escritura diz, andai por ele, acharei o descanso para a sua alma, mas eles dizem, nós não andaremos. Tem pessoa que ela quer optar por continuar andando no erro mesmo assim, ok? Vamos orar. Precioso Pai Celestial, nós oramos no nome de Alcha agora. Nós te pedimos que tu nos dê a sabedoria, o entendimento, dá o discernimento ao meu irmão. Pai, nós oramos agora em concordância, te pedindo que tu possa soprar sobre nós o vento do teu Espírito, nos favorecendo, Pai, nos enchendo da tua presença e da tua glória. Pai, eu te peço, Pai, abençoa essa pessoa, esse meu irmão, essa minha irmã, que está acompanhando nesse vídeo agora, Pai. Dá ela a força, a graça, a misericórdia que ela necessita na sua caminhada. Eu oro agora no nome de Alcha. Amém e amém. Glórias ao Altíssimo, glórias ao Todo-Poderoso Rei da Glória. Meus amados, vamos dividir essa mensagem para que você possa compreender em 4 pontos, ok? Por que a igreja? Porque a igreja do Machia, nesses nossos dias, ela tem saído da direção. Muitos dos nossos irmãos estão caminhando na direção errada. Por quê? Em primeiro lugar, porque existe o problema da corrupção dentro da igreja. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, meus amados, versículo 1, a Escritura diz: Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Al, o Altíssimo. Meus amados, aqui não está se referindo apenas de problemas da carne, não, de adultério ou coisa assim parecida, não. Aqui está falando do problema da corrupção que tem entrado dentro da igreja, meus amados. Ok? E muitas pessoas têm achado isso normal. Estou falando de quê, Davi? Olha, meus amados, dentro das igrejas hoje tem entrado politicagem, política tem entrado dentro da igreja, os pastores têm se corrompido por causa da questão do dinheiro. Mas, Davi, é preciso do dinheiro para pagar isso, para comprar aquilo outro. Sim, meus amados, é verdade. Nós precisamos desse recurso para nós fazermos as coisas, até para divulgarmos o Evangelho. Mas muitos têm usado esse discurso para adquirirem recursos para si próprios, meus amados. Onde era para ser feito a mensagem, onde era para ser feita uma aplicação desse recurso, conforme lá em 2 Coríntios, eles usam esse recurso aí, a ganância entrou no coração dessas pessoas, meus amados. Você diz assim, mas Davi, mas a política, Davi, é necessário, né? Você é contra a política? Não, meus amados, eu não sou contra a política, já que nós não temos outra coisa para fazer, né? Já que tem que ter homem, esses caras lá comandando as nossas vidas lá, né? Como dizem, né? Você vota, mas eles é que elegem. Mas não vamos entrar nesse ponto aí, ok? Não vamos entrar nesse ponto aí. A questão, meus amados, que quando uma igreja ela se envolve com política, a corrupção que está na política entra também na igreja. Mas, Davi, houve vários favores, sabe? Meus amados, nós não podemos fazer aliança com o inimigo, com o diabo. Davi, mas aquele político não era do diabo. Meus amados, o sistema em si, ele pertence ao inimigo, ok? A igreja, ela não foi fundada pelo Machia. O Machia não é o fundamento, porque a Escritura diz lá em Coríntios capítulo 3, no versículo 11, não se pode lançar outro fundamento, o qual foi posto. Yahshua Machia, esse é o fundamento. Então, não precisa de outro fundamento. Então, quando o pastor ele vem com esse papo assim, né? Não, porque eu estou defendendo os interesses da igreja, porque se não fosse esse pastor, meu amado, sabe o que eu posso dizer para você? Isso é a mais pura da conversa fiada. Isso aí é o lobo
é o lobo passando a ovelha na conversa. Não cai nessa história não, meu irmão. Deixa eu contar uma história aqui para você. A razão de uns, vamos dizer assim, quanto tempo isso aí, né? Irmãos, mais de 20 anos atrás, 2003, 2002 ou 2003, ou foi um ano ou foi outro. Não foi antes, também penso que não foi depois. Então, eu tomava conta de uma igreja. Eu era o pastor de uma igreja, o pastor local de uma igreja. Então, era uma época de política. Um político aqui da minha cidade, eu moro aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, um político da cidade conhecido de alguns membros da nossa igreja, naquela ocasião, nesse presente momento, eu não sou ligado a nenhuma igreja, a nenhuma denominação, por assim dizer, mas nós somos, é claro, que o corpo do Mashiach, ok? Somos membros individuais, cada um de nós todos nós juntos fazemos parte do corpo, como o apóstolo Paulo falou, e individualmente nós também somos membros do corpo. Mas vamos lá, naquela ocasião, eu era o pastor de uma igreja. O que aconteceu? Um político, um deputado, ele ia ver um evento, né, um evento de mulheres, né? Então, um político, ele foi e ofereceu, eu gostaria de ajudar, eu gostaria de dar os recursos e tudo mais. Então, segundo aquela irmã ela foi e conversou conosco e ela disse, mas irmão, nós poderíamos aceitar então, porque ele gostaria de ajudar e tudo mais. Eu falei, irmã, mas ele é um político, né, e tal, e sempre quer alguma coisa em troca. Não, ele é bacana e tudo mais. Falei, ok, mas ele ajuda no que ele puder aí, né? Então ele ajudou na parte lá da arrumação, na parte da decoração. Eu lembro que ele entregou alguns utensílios, né? Ou contratou algumas pessoas para dar alguns recursos e de comida também e tal. Não tudo, mas várias coisas foram esse político. Só não vou citar o nome aqui. Daí, por que você não fala o nome dele? Não é bem ideal, né? Não é ético que eu cite o nome desse político aqui. Ele foi até mesmo candidato à prefeitura aqui da nossa cidade, Duque de Caxias. Então ele deu vários utensílios ali. Mas eu deixei bem claro para aquela irmã e para aquela família, olha, só tem o seguinte, o doutor fulano, ele não terá o púlpito. Se ele quiser assistir o culto como uma pessoa, como qualquer um, ele vai assistir o culto, mas ele não vai poder ter acesso ao púlpito, ao microfone para poder falar e tudo mais, ok? Não, então tudo bem. E foi assim que aconteceu. E depois nós não vimos mais aquele homem. Estou citando só esse exemplo aqui com você. Ali nós determinamos ali aquela desvinculação, né? Ele quis ajudar, não tem como você dizer assim, eu não quero que você ajude em nada, mas o que ele iria ajudar também não era nada assim que fosse algo assim que eu ficasse obrigado a me comprometer com ele, nada. Mas então, aquele homem ali, ele nunca subiu no altar da igreja, ele nunca pegou o microfone para falar. O ponto é esse, meus amados, o ponto que eu quero chegar é esse: não podemos deixar a corrupção entrar. Porque se a corrupção ela está na política e um pastor ele está sempre ali envolvido, sempre está apoiando um, sempre está apoiando o outro, e ele vem dizendo assim, não, mas isso aqui é para poder defender, o evangelho, porque se não fosse o pastor fulano de tal, o que seria da igreja no Brasil? Meu amado, o que seria da igreja no Brasil se não fosse o nosso Messias, se não fosse Yahushua, o Cordeiro? Homem nenhum ele está defendendo nada, ele está defendendo apenas os seus próprios interesses. Ok? Então, nós não podemos deixar que a corrupção tome conta. Ponto número 2, o problema da mistura. O problema da mistura é como? A Escritura diz em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus amados, a mistura ela é um veneno sutil, ela vai entrando devagarzinho ali, meus amados. Você está entendendo? Por que muitas igrejas elas não têm mais aquele poder, não tem mais aquela autoridade? Uma igreja que está sempre com mistura, entendeu? Não, mas isso aqui é uma estratégia. Esse que é o ponto que eles falam. É uma estratégia para poder nós ganharmos almas, meus amados. Ganha-se mais pessoas, mas perde-se o poder. Perde-se a autoridade. A igreja que se mistura, ela perde a sua voz como igreja do Mashiach. Ela perde a sua pureza. Ela perde o seu poder, meus amados. Meus amados, nós não podemos nos misturar com eventos do mundo, com coisas do mundo. Ok? A igreja está ali, mas é para poder, sabe, é uma estratégia, é uma técnica. Então, aí tem igreja que tem festa junina, tem evento não sei de quê, tem Halloween, tem isso, aquilo.
tem isso mais aquilo outro, e é uma estratégia, Davi, tem que abrir a mente. Não, meus amados. Se você quer pensar fora da caixa, você tem que pensar fora da caixa da forma de como você ser uma pessoa que é mais útil para a obra, meus amados. Não é dessa forma aí, ok? Então, a igreja não pode haver mistura, nós não podemos nos misturar com o mundo. A Escritura diz, as más conversações corrompem os bons costumes, ok? Quando a igreja ela começa a falar a linguagem do mundo, adquirindo os costumes do mundo, coisas que são amaldiçoadas, o que acontece é que ela deixa de falar a linguagem do céu. Eu estou aqui para falar a linguagem do céu, meus amados. O povo de Yahweh ele precisa ser separado, puro e santo. Aleluia. Eu não estou aqui para fazer um discurso hipócrita, sabe, meus amados? Um discurso de santarrão, não. Eu também falho. Tenho falhas, tenho dificuldades, meus amados. Mas nós precisamos continuar sempre progredindo. Precisamos continuar avançando nesse caminho, meus amados. Esse que é o caminho, porque quando a igreja ela se mistura, a unção ela paga, aí fica só presepada. Davi, mas tem unção naquela igreja? Não tem não, meu amado. O que tem ali é presepada, o que tem ali é barulheira. Nem tudo que é barulho, às vezes o poder, a unção, o poder, ele pode ser sinalizado com o barulho, mas nem tudo que é barulho é o poder. Você está entendendo? Então, o santo ele não se combina com o profano. Então, você não pode se conformar, porque quem se conforma se deforma. Nós temos que ter a imagem do Mashiach. Terceiro ponto, o problema da idolatria. Como assim, Davi? Idolatria? Tem idolatria na igreja, meus amados? O que mais tem aqui na igreja do Brasil é idolatria. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Do versículo 3 até o versículo 5, vou ler só esse trecho aqui. A palavra êxodo do hebraico significa saída. Ok? A escritura diz, não terás outro Eloá diante de mim. Não terás outro Elohim diante de mim. Então, a idolatria, meus amados, entrou, está lá tomando conta das nossas igrejas. Do povo, aquele povo que se diz, eu sou evangélico. Todo mundo agora é evangélico. Davi, mas é para a igreja crescer. Pois é, meus amados. Só que no tempo dos apóstolos, quando a igreja começou a crescer, ela era perseguida. Por quê? Porque o cristão de verdade, aquele que serve ao Altíssimo de verdade, ele não é aceito pelo mundo. Então a igreja era sempre perseguida. Mesmo 200 anos depois, por que você acha que o Coliseu Romano estava sempre abarrotado de crentes? Nossos irmãos, que eram fiéis, que eram corajosos, que eram valentes. Não é como muitas pessoas de hoje em dia, não. Muito pastor frouxo. Vou te dizer, meu irmão, você aí, vou te falar. Você, pastor, você que chama, você que paga aquele cantor evangélico lá, você que enche o bolso desse cantor evangélico, desse pregador, para pregar na sua igreja, você é um irresponsável. Você é frouxo, porque você não está colocando, se está sobrando recursos, você tem que aplicar esses recursos aí. Se você já pagou as contas desse local aí, então você tem que aplicar esse recurso, verificar os irmãos que possam estar precisando. Aquele irmão não quer trabalhar, aquela irmã não quer trabalhar. Vivemos num país complicado, ok? Realmente existem pessoas que fazem corpo mole, mas, meus amados, o que a Escritura diz para nós é que primeiro nós devemos dar atenção aos domésticos da fé. Mas você não, né, meu irmão? Você não, né? Você vai lá e enche o bolso daquele pregador de dinheiro. Você paga uma fortuna para aquele outro mercenário, aquela mercenária que veio cantar. Davi é por causa da despesa desse pregador. Esse pregador tem muitas despesas. Esse é o discurso deles. Vou falar sobre isso aí numa outra ocasião. Então, é idolatria nós ficarmos aí idolatrando cantores, ficarmos idolatrando missionário, pastores, bispo, seja lá qual for o nome lá do bicho lá que tiver lá, meus amados. Nós não devemos exaltar ninguém, meus amados. Não devemos idolatrar homens, ok? Nem ministérios, nem muito menos, nem templos, meus amados. Nem templos, nem cargos, nem posições. Devemos tirar toda a idolatria do nosso meio. Amém? Devemos nos ver como irmãos, porque quando o homem ele é exaltado, o Mashiach ele é esquecido. Quando o aplauso ele é maior do que a adoração, a presença ela vai embora. Fica só a presepada, fica só o entretenimento, ok? Então, a idolatria ela é o trono do ego no altar do Altíssimo, no altar de Yahweh. Aleluia, glórias ao nome do Altíssimo. Para terminar, a falta de pureza no Evangelho. Meus amados, isso é complicado. Falta de pureza no Evangelho, Davi, vamos lá. 2 Timóteo 4, versos 3 e 4. Mas vamos ler só esse trecho aqui, senão o vídeo fica muito longo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não estão aguentando mais ouvir
a palavra. Porque a palavra, ela deixa de ser pregada com pureza e o evangelho se tornou diluído hoje em dia. As pessoas estão pregando aquilo que elas bem querem pregar. Elas estão pregando, levando a mensagem que elas desejam levar para as pessoas, aquela mensagem que agrada, aquela mensagem que traz mais multidão. Porque se as pessoas elas estivessem realmente se convertendo e o evangelho fosse verdadeiro, essas pessoas seriam perseguidas e, por sua vez, o número de pessoas nos lugares onde está abarrotado, ele ficaria diminuído. Ah, Davi, mas é porque aqui no Brasil não existe perseguição do evangelho. Não é por causa disso não, meu amado. Não é por causa disso não. É porque o evangelho aqui do Brasil é um evangelho bagunçado. É um evangelho diluído. Eles pregam o amor, mas eles não falam do arrependimento. Davi, vai dizer que você não prega do amor? Prego. Eu prego do amor. Toda vez que eu prego do arrependimento, estou pregando do amor. Quando eu falo para você que você não pode ver nessa vida que você pode estar vivendo e está desagradando o Altíssimo, então já estou pregando o amor para você. Agora, se você acha que pregar amor é você constantemente dizer para a pessoa que ela pode continuar fazendo tudo o que ela está fazendo. Olha, meus amados, existe aí uma linha tênue entre esse ponto aí, ok? Tem pessoas que elas podem demorar, então você precisa ser paciente até aquela pessoa ser liberta daquele problema que ela tem, né? Ou até mesmo de um vício, ou de alguma coisa, uma situação na sua vida é diferente. Mas tem pregadores que não, eles vão dizer assim, não, meus amados, pode vir, nós temos que até fazer uma tradução diferente das Escrituras, porque senão isso é errado. Não, meus amados, a palavra tem que ser pregada, e nós é que temos que nos moldar a palavra, ok? Então, o Evangelho puro, ele não adula, mas ele vai transformar. Ele não promete conforto, mas ele chama ao arrependimento e à santidade. Eu vou ficar por aqui então nesse vídeo, vou deixar essa palavra ao seu coração, espero que o Pai possa te abençoar e no próximo vídeo nós vamos estar aqui de novo trazendo uma palavra, nós vamos estar aqui chamando ao caminho de volta, aquele caminho original que os apóstolos, que os antigos profetas, que os apóstolos, que o nosso Messias, o Salvador, ele ensinava lá, deixou para os apóstolos e que esse caminho foi esquecido e se tornou, então, esse evangelho diluído. Então, não perca o próximo vídeo, convide uma pessoa a compartilhar essa mensagem para que nós possamos alcançar mais pessoas com a mensagem do evangelho de Alcha. Amém? Até lá!